Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Para nós, aleluia, é um motivo de alegria. Aleluia. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã, nesta tarde, nesta sexta-feira, dia 26 de 2018, às 5 horas, às 5h30 da tarde, junto para nós glorificarmos esse Deus maravilhoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Porque Ele tem sido um Deus todo-poderoso, um Deus clemente, um Deus misericordioso. Amém? Jesus declara-se ser Filho de Deus, igual ao Pai. João capítulo 5, versículo 16 fala-nos: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisas alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles quem quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos os honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Deu-lhe o poder de exercer todo o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai quem me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não tenho testemunho de homem, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis.
Ele era a cadeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que a de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crerdes vós. Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós credes em Moisés, crereis em mim, porque de mim que escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Que discurso maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Esse discurso de João capítulo 5, versículo 16, é um discurso maravilhoso, onde Jesus declara-se Filho de Deus igual ao Pai. São do 16 até o 46, uma conversa, um discurso único do Filho de Deus, falando com os judeus incrédulos, soberbos e idólatras e rebeldes. Os descendentes de Abraão, né? Esse discurso é voltado para os judeus, porque Jesus estava falando com eles e eles eram incrédulos, eles tinham o pecado do homicídio, o mesmo pecado de Caim, que matou Abel, o primeiro pecado do homicídio. E eles procuravam matar Jesus Cristo, quem? Os judeus. Por quê? Porque eles não criam, eles eram incrédulos, eles não criam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, que era aquele mesmo homem que Moisés tinha escrevido. Eles não criam, eles eram incrédulos. E Jesus teve esse diálogo com os judeus, falando até do falso profeta. Falando do falso profeta que há de vir, que os judeus vão crer, vão fazer uma aliança com eles por 7 anos. E aí, quando eles virem que o falso profeta com a besta, esse rei apostata, vai colocar uma imagem, uma estátua lá no templo de Jerusalém, aí eles vão romper. E aí vai ter a perseguição entre o falso profeta, a besta, com os judeus, que muitos vão morrer, etc. Mas também muitos vão se converter e vão pregar o evangelho na grande tribulação. Amém, glória a Deus. Então, esse discurso maravilhoso em que Jesus confronta ali a incredulidade dos judeus, a idolatria, porque os judeus adoravam outros deuses, serviam outros deuses, e a rebelião, a feitiçaria, porque os judeus eram macumbeiros, feiticeiros, homicidas, enfim, eram pecadores, precisavam se converter. Jesus estava ali dizendo para eles que eles tinham que se converter dos seus pecados, da sua rebelião, e voltar para Jesus e crer que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o sacrifício, a ressurreição. Fala até da ressurreição dos mortos, que não vai ser os bons que vão ressuscitar. Os bons vão ressuscitar para a vida eterna, mas os maus também vão ressuscitar para a condenação. Haverá 2 ressurreições, uma para a salvação e a outra para a condenação. Amém, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E no capítulo 6 fala da multiplicação dos pães e peixinhos. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão seguia porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Por que a multidão seguia? Porque eles viam os sinais que Jesus operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse-lhe a Filipe: aonde compraremos pão para eles comer? A gente faz a hipótese, né? A segunda vinda de Jesus poderá vir numa Páscoa? Ninguém sabe. Poderá vir no Natal do mundo ou do Ano Novo? Ninguém sabe. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora em que Jesus voltará para buscar os seus escolhidos. Ou numa Páscoa, sabe-se que vai ser à noite. Vai ser à noite. E que a libertação dos israelitas, quando Moisés tirou o povo judeu da escravidão lá do Egito, foi à noite que eles saíram do Egito. Saíram à noite. Sim, também o arrebatamento vai acontecer à noite. À noite. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando-se os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele mesmo sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, um número de quase 5.000. Jesus tomou os pães. Olha, imagina. Vamos imaginar. Esse povo que ia atrás de Jesus Cristo, eles iam atrás de Jesus Cristo, era um povo enfermo. Não estava só com fome, não. Eles iam atrás de Jesus para eles receberem a bênção da cura. Porque eles sabiam que Jesus curava os enfermos. Então eram pessoas enfermas, doentes, deprimidas. E que passavam fome, passavam necessidade. E um dos seus discípulos, André, e está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se. Pois os homens, número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, os discípulos pelo que estava sentado igualmente, também os peixes quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse os seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejai, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejavam, que havia comido. Veja que Jesus Cristo, ele não desperdiçava comida. Ele guardava tudo. Aleluia. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães
de cevada que sobejava os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir e arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se deles. Retirar-se eles só para o mundo. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, né? Esse é o Jesus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque Ele multiplica os pães, Ele abençoa o pão, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele cura os enfermos, Ele perdoa os pecados, Ele quer salvar o pecador e a pecadora. Amém? Ele ama o pecador e a pecadora, e Ele quer levar para o céu de glória, salvar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja